Galera, antes da gente prosseguir, um aviso bem rápido. Eu acabei de postar um vídeo no canal secundário também, onde eu posto listas e tudo mais. E bem, se você quiser saber quais são as magias mais poderosas de Black Clover, é só conferir o link que tá aí na descrição e no comentário fixado também. Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo, eu e vocês também, estava aguardando muito tempo. Aparentemente a mãe do Asta apareceu, sim. Ela foi revelada no último capítulo de Black Clover, no último capítulo que saiu, 242. Em um momento um pouco trágico e um momento um pouco triste, mas ela tocou diretamente no coração de Asta. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre este acontecimento, sobre o que tá rolando em Black Clover. E eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, já faz um certo tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo, trocando ideias sobre o último capítulo do mangá, sobre o que realmente aconteceu. Mas dessa vez a informação foi extremamente tocante. Afinal, aparentemente a mãe do Asta surgiu, simplesmente surgiu. E surgiu num momento de necessidade, quando o garoto realmente precisava de um empurrãozinho. Dante, enquanto enfrentava Asta, ele estava dizendo que o seu verdadeiro poder, o verdadeiro poder de toda a humanidade vinha da maldade. Ele dizia que os humanos eram os únicos seres capazes de ser mal, e por este motivo a maldade era ótima. Dante realmente adorava esse sentimento, e ele dizia que o Asta deveria ser uma pessoa má. Por lutar por todo mundo, por dizer que queria salvar a todos e ser bom, Dante dizia que o Asta era um usuário de poder demoníaco um pouco estranho. Ele então passou a incentivar o garoto, dizer que ele precisava encontrar o mal dentro de si. Aquele cara queria forçar o Asta a sucumbir na maldade. E isso tem super a ver com o acontecimento que eu estou falando sobre a mãe do Asta. Afinal, uma frase dita por Dante é muito importante. Aquele cara falava sobre os fundamentos da maldade, a raiva, o ódio e tudo mais. Ele dizia que o Asta em algum momento na sua vida, não importa quando, já deve ter sentido isso profundamente no seu coração. Ele dizia que alguma vez o Asta já deveria ter sido tomado completamente por este sentimento. Era como se ele soubesse que o garoto, por ter um demônio dentro de si, tinha passado por algo extremamente difícil, algo que realmente corrompeu seu coração em um momento específico. Ele dizia que Asta deveria lembrar deste momento, lembrar dessa situação. E então assim ele sucumbiria completamente à maldade, e aí ele seria um humano de verdade. Sim, era isso que passava na cabeça do Dante, era isso que ele queria enfiar na cabeça do Asta também. Ele dizia que o garoto deveria se entregar para o acontecimento mais maléfico que aconteceu na sua vida. Algo que teria o deixado inconscientemente extremamente perdido em ódio, e assim ele poderia demonstrar poder de verdade. Asta realmente concordou que em momentos de raiva, ele realmente se tornava mais poderoso, ele conseguia usar mais poder. Mas mesmo assim ele dizia que seu coração sempre estava na frente. Ele então dizia que nunca ele iria se entregar a esse sentimento, mas aparentemente se entregou. Durante a batalha, como a gente viu, Dante dizia que ele não queria nem mesmo lutar contra Asta daquele jeito. Ele queria agora, pra se divertir, realizar um outro objetivo, fazer com que Asta se entregasse ao ódio. Ele queria despertar, fazer com que ele relembrasse esse sentimento ruim. Então Dante cria uma grande espada usando sua magia gravitacional. Ele realmente altera a atmosfera ali pra criar uma espada gigante banhada com poder de magia demoníaca. E depois disso ele arremessa aquela espada diretamente em Gauch, atravessando ele. Sim, Gauch foi completamente atravessado por aquela espada do Dante. E depois disso a gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente não sabe como está o Gauch neste momento, se ele realmente pode perder a sua vida agora, se o Asta, se seus companheiros vão conseguir o salvar. E agora a gente realmente deve precisar de ajuda de outras pessoas pra salvar os touros, principalmente Gauch nessa situação. Mas é aí que entra. Naquele momento, ao perceber que ele não era capaz de salvar o Gauch porque ele estava sendo esmagado por Dante, Asta começa a sucumbir em raiva, ele realmente perde completamente o controle de si. Naquele instante ele começa a fazer o que o Dante pediu pra que ele fizesse. Ele começa a se entregar nos seus sentimentos malignos, e é aí que aparentemente ele tem essa lembrança. A gente então vê o que aparentemente é uma memória do Asta, uma memória muito antiga, talvez a memória mais antiga, algo que nem mesmo ele se lembrasse. Afinal, Dante dizia que ele tinha esquecido seu momento mais difícil, seu momento de raiva mais profundo. E agora pode ser que esse momento de raiva, de ira, tenha vindo à tona. A gente então vê uma mulher extremamente machucada, extremamente ferida. Ela esticava sua mão, ela estava machucada, mas ainda estava sorrindo. E ela então dizia, meu querido filho. Aparentemente então, pelo que tudo indica, aquela era uma memória do Asta sobre a sua mãe. E isso provavelmente foi o momento mais duro da vida do Asta, no momento que ele ficou com muita raiva. Então isso deixa a gente um pouco confuso, pois o seu último contato com a sua mãe aparentemente foi quando ele era apenas um bebezinho. Talvez inconscientemente ele tenha percebido toda aquela situação, a sua mãe ferida ali, e aí ele tenha mesmo muito pequeno sentido aquela raiva demoníaca. Ou é um déjà vu vindo de uma outra situação, talvez algo vivenciado pelo demônio em seu grimório. Mesmo assim eu acredito que seja realmente a mãe do Asta naquele ponto. E por isso, por ter sido algo inconsciente, ele não se lembrava desse sentimento, ele não se lembrava do que ele passou. A gente ainda viu
via como uma mensagem oculta talvez, que onde estava escrito meu querido filho, meu pequeno filho, aquilo estava no formato de um coração corrompido pelo poder demoníaco. Assim como a cena da mãe do Asta também, basicamente indicando que realmente era uma memória ruim, de uma situação ruim. É aí que chegamos neste ponto, o que aconteceu com a mãe do Asta. Nessa imagem eu consigo tirar algumas coisas e eu vou tentar passar pra vocês o que eu acredito que seja. Pela representação, pela simples representação da imagem, já me demonstra que a mãe do Asta era extremamente poderosa. Tanto possivelmente em suas magias, pelo seu poder mágico, como possivelmente em seu coração também. A gente tá vendo que ela tava ferida, o que nos faz acreditar que ela tava enfrentando uma grande batalha ou talvez um ataque de alguém. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas o mais importante aqui é, ela tava sorrindo. Mesmo claramente ferida, claramente machucada, ela continuava ali sorrindo. A sua expressão não demonstrava tristeza, não demonstrava medo, demonstrava alegria. E tudo isso possivelmente foi pra acalmar o seu filho, afinal ela tava esticando a sua mão pra ele, tentando pegar. Possivelmente Asta chegou ali no reino de Clover graças a ela, possivelmente foi a sua própria mãe que salvou a sua vida. E ela pode ter feito isso no meio de uma grande batalha, pois agora a gente vai entrar no ataque da tríade novamente. Pode ser que um Asta tenha nascido sem magia, pois a sua mãe tem alguma ligação com poderes demoníacos pela batalha demoníaca, pois o garoto, como a gente sabe, chegou exatamente no mesmo dia que o Yuno chegou no reino de Clover. Eles chegaram juntos, mas não estavam juntos desde o início. É aí que vem a ligação demoníaca da mãe do Asta, afinal a gente sabe que a tríade tá junta desde o início, e isso já faz mais de 15 anos. E a gente também sabe que quando rolam ataques da tríade, eles não estão juntos ao mesmo tempo. A gente viu que o reino de Spades estava sendo atacado pela tríade, aí eles atacaram diretamente a realeza. Então todo mundo se sacrificou pra salvar o Yuno. Agora a gente tá vendo um pouco mais sobre o Asta, e talvez seja algo assim com ele também. Afinal a gente sabe que o Asta foi deixado naquele lugar, mas a gente não sabia como. E agora a gente tá vendo a mãe dele. Ela, como eu disse, demonstra ser alguém forte, demonstra querer também que o seu filho ficasse calmo. Talvez naquele dia ela esteja sofrendo um ataque também da tríade. Afinal Zenon estava em Spade, mas Dante e também Vanica a gente não sabia o que estava fazendo naquele momento, há 15 anos atrás. Quando vimos o ataque de Spades, a gente só viu o Zenon, a gente não viu o Dante nem a Vanica, o que significa que eles não estavam juntos com ele, pelo menos naquele lugar. Então eles poderiam sim estar efetuando um outro ataque em outra área do reino de Spades, afinal o reino é gigantesco, ou eles poderiam estar efetuando pequenos ataques em outros lugares também. E assim a mãe do Asta possivelmente seria alguém que teria cruzado o caminho desses monstros, a tríade. Ela pode ter os enfrentado diretamente, por isso estava tão ferida assim, ou ela pode ter acabado no meio do fogo cruzado entre a tríade e o reino ou o lugar que ela vivia. Por este motivo ela se feriu, mas mesmo assim se manteve de pé. Teria então corrido para salvar o seu filho imediatamente. Ainda existe uma outra possibilidade que eu andei pensando ultimamente, e agora a gente pode encaixar a mãe do Asta também. Eu estava pensando que todo mundo falava sobre o demônio Megícula, e a gente sabe que este demônio está em Vanica, ele possui dor de Vanica, ou Vanica possui este demônio dentro de si. Mas a gente, quando ouviu falar sobre ele, nunca ouviu falar sobre Vanica, apenas sobre Megícula. Ficamos sabendo sobre ele no passado, há mais ou menos 15 anos atrás também, que estava atrás da mãe da Noelle, e também ficamos sabendo que ele atacou diretamente também a princesa rainha do reino de Heart, Loropética. Pode ser que Megícula estava procurando alguém para ser o seu receptáculo, uma pessoa extremamente forte, uma garota extremamente forte. E este demônio pode também acabar tendo atravessado o caminho da mãe de Asta. Por este motivo ela teria acabado tão ferida assim, talvez ela fosse tão poderosa que acabou sendo escolhida por este demônio. Mas isso não existe nada que indique diretamente, eu só tentei encaixar esse ponto que eu estava pensando sobre as ações da Megícula aqui. O principal é, possivelmente ela estava tão ferida assim por tentar salvar a vida do seu pequeno bebezinho, o Asta. E isso foi algo que ela realmente conseguiu fazer. A gente viu ela machucada, chamando pelo seu filho, pegando seu filho e possivelmente levando ele pra Clover. Isso tudo ainda nos pode fazer acreditar que a mãe do Asta esteja viva até hoje, pois ela deixou seu filho ali e depois seguiu seu rumo, seguiu seu caminho. Mas a gente então não sabe se ela continuou e voltou pra batalha ou se ela acabou indo pra um outro lugar pra despistar quem estava atrás dela. Isso tudo nos leva a crer que ela possivelmente ainda está viva, que ela sobreviveu. Podemos então também entrar numa outra teoria, numa outra hipótese, que a mãe do Asta esteja relacionada a Vanica. Algumas pessoas acreditavam desde o início que ela talvez pudesse ser a mãe do Asta, realmente a Vanica, e eu não descarto completamente essa possibilidade, pois se a gente comparar a mãe do Asta, a possível mãe do Asta que apareceu com a Vanica, elas não são tão diferentes assim. Inclusive o corte de cabelo das duas aparentemente é igual. Então pode ser que realmente a mãe do Asta tenha alguma ligação com a Vanica, ou seria ela, ou seria algum parente da Vanica. As duas são realmente parecidas, principalmente no estilo de desenho, no estilo do traço do rosto. Isso realmente pode indicar alguma coisa pra gente, mas a gente não consegue analisar tanto sobre isso pelo estilo da imagem que nos foi apresentada, afinal era um flashback distorcido. Mesmo assim a gente não pode descartar completamente essa ligação. E no caso, se fosse a Vanica, se fosse alguém ligado à Vanica, por que ela teria mudado completamente assim? O ponto que eu encaixo aqui então seria que ela teria deixado Asta em Clover e continuado pra ajudar outras pessoas, e assim ela teria sido pega por Megícula. E como a gente viu o Dante falando, o Asta era uma pessoa que possuía poder demoníaco completamente diferente de todo mundo que ele já viu. Possivelmente as pessoas que têm poderes demoníacos, que têm demônios dentro de si, acabam sendo controlados pra sucumbir à sua maldade. Eles acabam caindo completamente
completamente na maldade e acabam ficando fora de si. A gente viu que Dante e também Zenon, quando eles usavam seus poderes demoníacos, eles acabavam ficando diferentes. Eles ficavam muito mais malignos, principalmente o Zenon, mas todos os outros usuários de poder demoníaco também ficavam assim. Mas o Asta não, possivelmente ele não é tão afetado assim, pois o demônio está dentro do seu Grimório e não dentro dele. Então seu coração permaneceria bondoso mesmo nessa situação. E o de Vanica, se possivelmente fosse a mãe do Asta, se ela tivesse sido possuída por Megícula, a gente veria mudanças nela, principalmente no seu modo de agir. Isso é um ponto legal, porque o Asta saiu do reino de Hearth um pouco antes da Vanica chegar ali. Ou seja, era como se o encontro dos dois não estivesse marcado para aquele momento. Mesmo assim, a gente já tá indo um pouco demais, teorizando um pouco demais. A minha opinião sobre o acontecimento atual, sobre a mãe do Asta, sobre as possíveis situações, é este do vídeo de hoje. Eu quero saber as opiniões de vocês sobre tudo que tá rolando. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!